E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do FRJ. Essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, a gente continua falando sobre acesso de memória utilizando a linguagem de programação C, e agora a gente vai conversar sobre a aritmética de ponteiros. Ou seja, dá para fazer conta com ponteiros? Quase, quase. Dá para fazer alguma aritmética considerando o conceito no qual o ponteiro aponta, memória. Bem, vamos entender isso e para mostrar esse conceito eu estou utilizando um dos arquivos do tutorial. No caso aqui, na pastinha acesso memória, eu estou usando o arquivo aritmética.ponteiros.c. Beleza. Então, os ponteiros, eles apontam para uma determinada informação que está na memória, mas no fundo, o que efetivamente ele acompanha é o endereço na memória, que tem um determinado valor lá dentro, que pode ser um valor que você definiu, ou pode ser um lixo de memória. E o que a gente consegue realizar com os ponteiros é nas operações, efetivamente mudar a posição na qual ele se encontra. Vamos lembrar, na aula passada, eu apresentei a você que o ponteiro pode ocupar diferentes espaços, diferentes locais da memória, conforme você comanda, né? Você executa os comandos para que ele vá para determinadas posições. Mas e se eu quisesse montar um algoritmo que ele ocupasse sequencialmente na memória determinadas posições? Essa é a ideia da aritmética de ponteiros. Então, para explicar melhor, eu apresento a vocês quais são as possíveis operações na aritmética de ponteiros. Você pode utilizar o operador incremento, decremento, você pode utilizar uma soma e uma subtração. Essas aqui são as operações mais simples que tem utilizando os ponteiros. E lembra, ponteiro ele trabalha com quantidade de memória. Perdão, a aritmética de ponteiros trabalha com quantidade de memória. Então, para entender isso, eu vou apresentar um pequeniníssimo exemplo aqui. Digamos que na linha 17 foi declarado um determinado ponteiro, tá? E alocado em um determinado local. Tá? Esse ponteiro é para uma variável inteira. E variável inteira, para esse tipo, eu sei que ocupam 4 bytes na memória. O que significa, então, uma operação, uma aritmética utilizando os ponteiros? Bem, eu vou assumir que esse local de memória aqui, digamos que deu 1000. Tá? O que significa 1000? 1000 é uma variável inteira? Não. Eu estou dizendo que a posição na memória deu o endereço 1000. É isso que eu quero dizer. Tá bom? E o que significa, então, o comando que está na linha 21? Bem, eu estou fazendo um incremento na posição desse ponteiro. Então, se eu faço m++, eu estou atualizando o local aonde ele aponta, fazendo um incremento em quantidade de memória. Então, eu estou adicionando uma variável, na verdade, uma quantidade de variável referente ao tipo do ponteiro. Ou seja, se o ponteiro ele apontava para a posição 1000, quando eu fizer o m++, ele vai passar a apontar para 1004, porque vai ser a variável atual mais os 4 bytes. Então, isso daqui é um exemplo sobre como eu consigo montar a aritmética de ponteiros. Considerando isso, a gente pode também utilizar comparação de ponteiros. Essa daí é mais uma das formas de utilizar operadores sobre os ponteiros. A gente pode comparar com relacionais. O que significa isso, então? Aqui, olha, igual, igual. Se o ponteiro ele ocupa a mesma posição que em comparação com o outro ponteiro,
O menor e o maior, eles se referem a posições acima ou abaixo do local de memória no qual você quer fazer a primeira avaliação. Tá? Então, você também consegue realizar esse tipo de aritmética. Os casos, eles são mais voltados na verdade, em computação científica a gente não utiliza muito a comparação de ponteiros, mas manipulação de memória, verificar se um determinado dado está num certo local de memória, isso daí é utilizado bastante. Tá? Bem, eu quero mostrar então um exemplo prático disso daqui. Então vou olhar aqui para baixo. Eu tenho então um código. Tá? Esse código ele define aqui um nmax com um valor de 3 e eu estou declarando uma variável array, tá? Do tipo inteiro com 3 posições. Tá? Eu poderia ter botado o nmax aqui, nem sei porque eu não coloquei, não vou colocar não. Tá? Mas por que já sei até porque eu não coloquei, porque isso aqui é um exemplo de declaração de um array sem especificar o número de elementos e eu estou colocando aqui o número de elementos, que por um acaso da vida é 3, tá? É para dar certo esse código. Onde eu tenho na primeira posição 10, depois eu tenho 100 e depois eu tenho 300 na ordem sequencial do array. Como o array é alocado na memória? Essa declaração da linha 41, o compilador, ou melhor, o programa, na hora que ele executar esse código, ele vai efetivamente buscar um espaço contíguo de memória, ou seja, sequencial nessa memória. Tá? Onde ele possa sequencialmente alocar o 10 no próximo espaço de memória 100, no próximo espaço de memória 300. Deixa eu refazer essa frase. Como é uma variável inteira, no primeiro espaço de memória, tá, eu vou ter o 10, 4 bytes após ele, porque é uma variável inteira e variáveis inteiras ocupam 4 bytes. Né? Eu vou ocupar o 100 e depois, 4 bytes adiante, eu vou ter o 300. Beleza? Então, essa daqui que é a ideia na declaração da linha 41. Depois disso, a gente tem a declaração de uma variável inteira e também a declaração de um ponteiro. Eu não gosto do que está apresentado na linha 42. Eu apresentei aqui apenas para informar aqui a você, né, que faz parte da sintaxe, mas sempre quando tem um ponteiro, eu prefiro declarar em uma linha em separado, tá? Para que fique muito claro a declaração do ponteiro em si. Mas, enfim, eu coloquei para que você possa ver. Beleza. Aqui eu tenho que dizer o seguinte para você. Talvez eu não tenha sido completamente honesto. Tá? Quando a gente conversou sobre arrays. No fundo, o array é um ponteiro. Sim, pois é. Caramba, pô, calma. No fundo, array é um ponteiro constante sempre para o primeiro elemento do array. Sempre para o primeiro elemento do array. Caramba, peraí, professor, o que isso significa? E eu vou trazer um exemplo para te mostrar o que isso significa. Então, eu vou para um quadro branco. E eu gostaria que você olhasse esse bloco de código aqui. Eu tenho, na primeira linha desse bloco de código, uma variável inteira, tá? É uma variável simples, que vai ser alocada na memória. O que significa isso? Então, eu vou pegar aqui, olha, eu tenho, nesse local de memória, uma variável i, que está sendo alocada. Beleza, tranquilo, a gente já viu isso. Quando a gente faz a declaração de um array, no fundo, eu vou ter um espaço de memória, tá? Vou colocar aqui, olha, 3, 2
e 1, os valores que estão sendo alocados e a variável array, no fundo, é um ponteiro. Sim, esse cara é um ponteiro. Então, eu tenho que chegar e colocar assim, olha, p array. E o que ele está fazendo? Ele aponta sempre para o primeiro elemento. Sempre para o primeiro elemento. Para quê? Para que, utilizando, né, isso em referência à aula que a gente teve antes sobre os arrays, quando eu utilizo o operador colchete, no fundo, eu estou varrendo a partir da primeira posição de memória, eu estou varrendo depois os outros elementos. É isso que é feito. Tá? Então, o que eu quero deixar registrado agora, tá? Esse é um spoiler da aula que vem, tá? Mas enfim, arrays, no fundo, são ponteiros. Tá? Sempre para o primeiro elemento. Então, olha só. Aqui nesse códigozinho, eu tenho um ponteiro chamado PI, do tipo inteiro. E se eu quiser, então deixa eu criar o ponteiro, né? Deixa eu botar aqui a variável assim. É PI, tá aqui. E o que vai acontecer, tá? Nessa linha, o ponteiro ele foi criado, mas ele não aponta para lugar nenhum, tá? Eu não sei para onde esse cara está apontando. Quando efetivamente eu preciso apontar ele para um lugar, e isso eu estou fazendo aqui, olha, nessa linha, note que nesse caso eu estou apontando para uma variável simples, tá? Uma variável inteira. E eu preciso seguir a lógica aí dos ponteiros. O ponteiro aponta para quê? Para uma memória. Tá? Então, eu preciso indicar o endereço de memória da variável i para que esse ponteiro ele consiga ficar aqui, nesse local. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que eu quero relembrar. Isso a gente já viu. O que a gente ainda não viu? Puxa, mas e se eu quiser apontar o ponteiro para o mesmo local de memória do array que foi declarado? Tudo bem? Claro que posso. Permitido. Só que como o parray já é um ponteiro, eu não preciso utilizar o indicativo de referência de memória, porque ele já é um ponteiro. Então, quando se trata de array, eu só preciso indicar ele aqui. Olha. Então, a sintaxe, naturalmente, já vai me levar a essa posição. Calma, anota, tá? Porque esse é um conceito novo que eu passo para você aqui. E vou utilizar no código. Vamos voltar a ele. Então, olha só. Seguindo o que eu acabei de explicar para você, quando a gente faz, na verdade, coloca o ponteiro na posição do primeiro elemento do array, no fundo, eu só preciso indicar, olha, um ponteiro, tá, do array que se refere ao primeiro elemento vai ser igual ao ponteiro. Tá? Ou seja, esse cara vai para o mesmo local de memória onde esse moço está apresentado. Para deixar isso mais claro para você, eu vou voltar para o quadro branco. Então, no quadro branco, eu vou colocar, na verdade eu vou colocar aqui em cima só para deixar mais claro, tá? Eu vou dizer que aqui, na verdade aqui é o ponteiro, né? Var, o primeiro elemento de memória, aonde ele está, eu não lembro os valores, acho que é 10, 100 e 300. 10, sequencial, logo 4 bytes depois, eu tenho a informação na memória. Tá bom? Então tá aqui. Foi isso que foi feito. E o que aconteceu ali foi que foi criado um PTR e o PTR ele aponta para esse mesmo local. Então eu tenho dois, o array e o PTR apontando para o mesmo local. Beleza. Show de bola. O que vai acontecer então dentro desse laço e
que eu quero mostrar para você, o que acontece na linha 52, é a varredura, o uso do operador incremento na lógica de programação. E eu vou com muito cuidado, eu vou depurar o código. Então eu vou parar aqui na linha 45, eu acho que eu já devo ter compilado ele, e eu vou depurar. Então vamos lá. Perfeito. Repare então que eu tenho o ponteiro. O ponteiro está nesse endereço de memória e ele aponta para uma variável de valor 10, tá bom? Olha só como o depurador também te mostra o array var. Olha aqui, ó. O var ele omite, né, a informação do endereço de memória e ele te dá as informações do array em si. Tá? Isso é interessante de ver, porque o ponteiro talvez te passe uma informação que seja relevante para a gente de computação científica, até que não, mas para a informação do local de memória, inclusive onde esse var aqui está sendo ocupado, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos andar então na lógica de programação. Então, no fundo, essas duas linhas aqui são apenas para mostrar o ponteiro, tá, o local de memória, e depois, na verdade, o primeiro é o local de memória e depois o valor ocupado na memória. Todas essas informações que estão nesses dois printfs aqui, eu vou conseguir ver aqui embaixo, tá? E por isso eu não vou clicar aqui em console. Caso você queira, tá? Executa aí depois e dá uma olhada sobre o que está saindo em tela. Tá bom? Fique à vontade. Bem, vamos andar um pouco aqui no código. Então, vamos reparar, tá? Eu tenho o ponteiro ele aponta para o mesmo local de memória. Aqui eu vou me referenciar ao valor desse ponto de memória, desse local de memória. Então, vamos lá. Imprimir. E agora eu vou executar uma operação aritmética de ponteiros com incremento. Eu vou andar 4 bytes na memória. O que foi feito aqui? Tá? Então, quando esse cara daqui foi executado, eu gostaria de voltar lá para o quadro branco. O que aconteceu foi que ele andou 4 bytes para cá e, portanto, ele está aqui agora. Se ele está naquela posição, repare como o PTR aqui embaixo alterou a informação. Caraca, professor, não vi. Volta o vídeo, dá uma olhada. Esse cara daqui vai mudar. E o valor no qual o ponteiro aponta também vai mudar. Vou mandar aqui então com código. Beleza? Chegou aqui, mostrou em tela. E novamente, ele vai fazer mais uma passagem aqui de incremento, vai andar 4 bytes na memória. Pá, andou. Tá. Um detalhe que vale a pena prestar atenção não acontece em todas as posições, tá? E eu não sou especialista em entender endereços de memória, tá bom? Mas olha só a coincidência. Antes, o finalzinho aqui era 7880. Agora é 7884. 4 bytes. 4 bytes que esse carinha daqui andou. Então, vamos dar uma olhadinha. Ele mudou o valor, tá? E mudou o endereço também, né? Então, ele seguiu a ideia que a gente estava esperando. No quadro branco, o PTR andou para cá. Beleza. Vou mandar então mais um pouco aqui. E agora? O que vai acontecer? Note que a gente já está nesse último elemento do array. Tá? Mas eu tenho aqui essa operação para ser executada. E depois dela ser executada, que eu vou vir, o código, né, vai vir aqui para cima para checar se ele faz mais uma repetição ou não. E ele não vai fazer pela lógica de programação que eu já expliquei para você lá na aula de repetições.
Mas vamos executar. Vamos ver o que vai acontecer. E olha só o que aconteceu. Ele varreu, tá? Então, no fundo, no quadro branco, ele veio para cá, para esse local de memória. Que tem o que aqui? Não faço ideia. Lixo de memória. Lixo de memória. E é exatamente o que é apresentado aqui. Olha só, lixo de memória. É uma informação que eu não sei qual é. Tá? E agora, a lógica de programação. Eu vou fazer um i++, tá? O i agora é 2, i++, portanto vai ser 3 menor do que 3. Bem, sim, é menor do que 3 e ele vai sair do laço de repetição e finalizou. E vai finalizar o código. Bem, isso daqui é o que eu queria mostrar para você sobre a aritmética de ponteiros. Esse é um tópico que, para programação, vale a pena entender com calma, entender o conceito do que efetivamente tem memória, o que é valor, tentar separar na cabeça que são coisas diferentes. E existem alguns algoritmos que são bem eficientes, que trabalham justamente varrendo memória. E, portanto, você vai querer trabalhar com ponteiros. Tá? Existem funções mais à frente que trabalham dessa forma, alocando mais memória, varrendo a memória que foi alocada. Ou seja, a aritmética de ponteiros provavelmente vai entrar quando esse tipo de função, né, esse tipo de capacidade aparecer aqui no curso. Caramba, professor, você vai explorar então essas aritméticas de ponteiro? Não, esse não é o meu foco. Definitivamente não é o meu foco. Mas talvez apareça quando a gente for manipular de uma maneira mais forte aí a memória. E, portanto, você precisa saber que existe. Tá? Então, calma, calma. Tá? Essa daqui é uma aula que eu considero que assusta. Tá? Calma, calma. Tá? Vou pegar leve nesse ponto. Mas você precisa saber que esse bichinho aqui existe. Tá bom? Beleza? Era isso que eu queria mostrar para você. Espero que eu tenha conseguido passar a informação a contento e que você se sinta um pouco mais confortável com a aritmética de ponteiros. Valeu? E na próxima aula a gente vai conversar sobre os ponteiros aplicados aos arrays. Eu vejo vocês lá. Até mais.